Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, a partir do versículo de número 22. João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor, no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia de vida e mais uma noite na casa do Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo de comunhão, restrita à casa do Senhor, este lugar de oração. Obrigado a Deus pelo que Tu fazes, o modo maravilhoso como Tu te manifestas a cada um de nós. Mas agora, Deus, toma-nos, ó Deus, em revelação e querer do Senhor sobre o nosso coração. Ministra a Tua vontade, clarividencia, ó Deus, as Tuas coisas a cada um de nós pela pregação desta hora. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Amém? Amém, amém e amém. Jesus, ele está com os discípulos, há um testemunho acerca do que ele está realizando, e João está batizando, e sempre a tendência natural é saber quem é maior, qual o clube que é melhor, qual o professor que é mais inteligente, o mais capaz, qual o aluno é mais inteligente. E os discípulos estavam disputando entre eles acerca de João Batista e Jesus. Pelo menos num critério, os dois estavam em condições de igualdade. São as duas únicas pessoas, são as duas pessoas no Novo Testamento, se é única não é plural. São as duas pessoas no Novo Testamento que nós vemos o Velho Testamento fazer menção. O Velho Testamento não faz menção do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, não faz menção de nenhuma pessoa além de João Batista e Jesus. João Batista diz que ele é a cana que está balançando no deserto, preparando os caminhos do Senhor. E Jesus, nós temos farta profecia ou profecias acerca da pessoa de Jesus. E aí João diz assim: olha, vocês sabem que eu não sou o Cristo. E vocês conheceram o Cristo, e ele mesmo deu testemunho acerca de si mesmo, mas eu não sou o Cristo. E eu reitero isso a vocês, que não sou o Cristo. Ele é o Cristo. O que tem a noiva é o noivo. E ele disse: o amigo do noivo se alegra com a felicidade do noivo. Mas a noiva não é dele, a noiva é do noivo, não é do amigo do noivo. E aí ele encerra esse segmento dizendo assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma das coisas mais difíceis é que nós entendamos que nós, ao aceitarmos Jesus, temos que diminuir. E a luta, ela é muito grande. Eu lembro de um colega de vestibular, ele ia fazer para odonto e eu para engenharia, e ele era negro, quase 2 metros de altura, forte. Fizemos amizades no cursinho, Miguel Couto Baense, onde depois voltei para dar aula. E fizemos amizade,
E um dia ele disse assim: marcar um dia para você almoçar lá em casa. E eu disse: legal. E ele marcou e eu fui almoçar. E ele era assim, grandão, negro, grande. Fomos à casa dele. E quando eu cheguei lá, e ele entrou com o carro na garagem, no jardim da casa, e tinha uma menina loira na janela. Ele falou: olha lá, minha irmã. Aí eu olhei de dentro do carro assim, eles devem ser crentes os dois. E aí falei: você é crente? Ela também? Eu sabia que ele era cristão. E ela é crente também? Ele falou: não, ela é minha irmã mesmo. Falei: Gonçalves, aquela menina é sua irmã? Ele falou: é. Aí saiu uma senhora loira na porta, e ele disse: a minha mãe ali. Aí que eu não entendi mais nada mesmo. Parou o carro, saiu, ele beijou a mãe, saíram ainda mais duas irmãs e um irmão, todos loiros, e abraçaram-no. E aí ele disse: é que eu sou adotivo, eu fui adotado. E aí almoçamos, conhecemos a família dele, muito, muito amigo até hoje. E aí, quando nós voltamos no carro com ele, eu falei assim: por que você foi para o orfanato? Não sei. Eles foram lá, me viram no orfanato e me adotaram. Falei: a sua família, você não sabe de onde é? Ele falou: não tem informação nenhuma. Falei: no orfanato deve ter um livro de registro de quem foi que deixou você lá. E ele falou: é interessante, mas eu estou feliz com a família que eu tenho. Mas aquilo ficou na cabeça dele. Ele contratou uma pessoa, desses investigadores particulares. Ele contratou e esse investigador, foi ao orfanato. Identificou o nome, endereço da pessoa que o deixou lá. E aí o nome do pai dele também estava registrado lá. Pelo nome do pai e o CPF que estavam registrados, dados lá, ele conseguiu descobrir, o investigador descobriu que o pai dele havia trabalhado na Light. E ele foi à Light, pegou os dados do endereço da casa do pai, enquanto era funcionário da Light. E aí ele descobriu como que ele foi parar no orfanato. O pai tinha deixado muitos imóveis. Quando faleceu, a mãe já havia falecido, deixou muitos imóveis. E a tia dele, para ficar com os imóveis, o internou no orfanato. E ela cuidava de tudo, não podia vender, mas ela usufruía de tudo que os imóveis produziam, comprava veículos, e ela tinha uma vida muito boa. E um dia ele me procurou, eu estava em casa, e ele foi lá em casa, e ele chegou lá arrasado. E ele disse: você lembra que você me perguntou de onde eu vim? E eu disse: claro, perguntei, estava curioso. E ele disse: eu vim de Copacabana. Meu pai deixou imóveis e minha tia, para ficar com os imóveis, me internou. E aí eu disse a ele: o que você vai fazer? Ele disse: não sei. Estou tão arrasado, tão decepcionado, que eu não sei. Ele foi até o lugar, se apresentou na portaria do prédio, que queria falar com a dita cuja, a tia dele, e aí perguntou o que era, e disse que era assunto do interesse dela, e aí ela desceu a portaria, não mandou subir, e quando o viu, ela caiu em choro. Mas por que eu estou contando isso? Ele disse para mim, depois, narrando a situação: eu perdoei ela. Eu não era crente em Jesus na época, e eu pensei: se fosse eu, matava ela. E aí ele disse: eu perdoei. E eu disse: perdoou? Ele disse: perdoei. Eu falei: por que você perdoou? Você não tem noção do que ela fez? E ele disse: tenho. Mas é necessário que o Jesus que vive em mim, ele possa agir através de mim. Fizeram um acordo, foram restituídos os imóveis que ele tinha direito. E ele tocou a vida dele para frente, e até hoje está vivo, graças a Deus. Mas ele disse: é necessário que o Jesus que vivia em mim, ele tenha liberdade de agir através de mim, por isso eu perdoei a minha tia. A visão
que nós temos nesse texto, João Batista, ele está dizendo: eu não sou o Cristo, mas esse Cristo, é necessário que ele cresça, ele se desenvolva, ele realize o ministério dele e eu desapareça, em algumas versões. Ser cristão é exatamente isso, é deixar Cristo aparecer, Cristo se manifestar, Cristo tomar conta. O apóstolo Paulo foi um dos homens no Novo Testamento que mais e melhor entendeu isto. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, deixar Cristo tomar conta. Mas pastor, e se falarem mal de mim? A Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, se vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, sabei que grande é o vosso galardão no reino dos céus. E se eu for perseguido? Bem-aventurado, dizem as Escrituras Sagradas. É preciso que nós entendamos que à medida que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos passando para Jesus uma procuração para Ele agir e se manifestar. Se preferir uma linguagem jurídica, para nos representar durante todo o restante da vida que nós temos a partir do momento que entregamos a vida a Ele. É necessário que Ele cresça, disse Ele, e que eu diminua. Dentro de um contexto moderno, dos dias que nós estamos vivendo, imagina você um sacerdote que batizou Jesus, foi o caso de João Batista. Mas imagina você, o líder de uma igreja, nos dias que nós estamos vivendo, se ele tivesse o privilégio de batizar Jesus, ele iria para as emissoras, certamente, ele iria para toda a mídia e diria: olha só, quem batizou Jesus foi eu. E a igreja dele certamente encheria de pessoas dizendo: foi ele quem batizou Jesus. João Batista diz que eu diminua. Ele é mais importante. Qualquer igreja que tenha a visão do reino de Deus, qualquer sacerdote, qualquer cristão, qualquer pessoa, sempre há de desejar que Cristo cresça, que Ele se manifeste, que Ele governe, que Ele dirija. E não que nós venhamos a dirigir a vida de Jesus ou a manifestação de Jesus. É necessário que Ele cresça em mim, nos céus. É necessário que Ele tome conta. É necessário que eu possa compartilhar com Ele as minhas fraquezas, para que Ele se manifeste também nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, e ele diz o seguinte: eu tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia dia e noite. Isso é o apóstolo Paulo. E eu roguei ao Senhor, e Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. Quem é a graça de Deus? É Jesus. Pela graça sois salvos. A minha graça te basta. Na verdade, o que nós lemos no texto, na declaração de 1 Coríntios capítulo 12, é o apóstolo Paulo dizendo que Deus falou ao seu coração, dizendo: Jesus Cristo basta você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, Deus dizendo ao apóstolo Paulo, é aí que você fica forte. Porque é a partir daí que eu vou me manifestar através de você. Se você tem a visão de que você tem que crescer e Jesus tem que diminuir, a manifestação de Jesus através da sua vida se tornará cada vez menor. Mas quando nós possibilitamos que Ele cresça, a possibilidade de manifestação dele por meio de cada um de nós, ela é extraordinária. Porque Ele cresce, é Ele quem dirige. Eu vi um pregador dizendo que quando você chega à cidade do Rio de Janeiro, lá fora da cidade, você olha para o Corcovado, você olha para o Cristo Redentor, e você olha lá de longe, muito longe na entrada da cidade, você vê a estátua pequenininha. E aí ele diz, aí você vai se aproximando, curvas, de novo você vê, e você vai subindo, subindo,
você vai chegando, você estaciona o carro, você vai subindo. Ele disse: quando você está aos pés da estátua e que você olha para cima, você é pequenininho e ele é gigantesco. Então dizia esse pregador: assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu me distancio de Deus, quanto mais longe eu fico de Deus, quando eu olho para Deus, para a solução dos meus problemas, para o renovo da minha vida cristã, se eu estiver longe, eu acho que Deus é muito pequeno, que Ele não vai poder resolver, não vai poder realizar, não realizará. Mas quando eu começo a me aproximar, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, e vou me aproximando, eu me sinto pequenininho. E quando eu estou de joelho diante dEle, Ele é o Rei do universo. Essa é a diferença na vida cristã. É isso que João Batista está dizendo. Ele olhando para Jesus, bem próximo a Jesus, ele disse: é necessário que Ele cresça e eu tenho que diminuir. É necessário que eu diminua. Toda a glória nossa vai passar. Há no Velho Testamento um sacerdote chamado Eli, e os filhos morreram, a velhice chegou, ele cai da cadeira, ele passa uma crise tremenda, e a nora está grávida, dá à luz uma criança, e perguntam: qual nome vamos colocar nessa criança? Coloca Ícabod. Passou a glória de Israel. Passou a glória de Israel. Coloca o nome nela de Passou a Glória. Moacir Franco escreve a letra de uma música popular, falando sobre Garrincha: ergue os braços outra vez e corre outra vez ao gramado, vai contemplando o seu sonho, lembrando o passado. E a glória de Garrincha passou. E João está dizendo: a minha glória precisa passar, mas a glória de Jesus não vai passar jamais. É disto que ele está compartilhando com a gente. O Velho Testamento só fala de João Batista e de Jesus, os únicos dois homens. De mais ninguém fala. Fala também de Maria, da virgem que daria a luz. Mas fala da glória permanente do Senhor Jesus. Que na sua vida também seja assim. Que Jesus cresça e que você diminua. Cada dia. É por isso que a gente ajoelha para orar. Você sabe de onde vem essa prática de estar ajoelhado, orando? No mundo antigo, as pessoas não tinham acesso aos reis. Mas quando alguém conseguia marcar uma audiência, ser recebido por um rei, ele entrava e ajoelhava diante do rei. E se o rei fizesse sinal, ele deveria ser decapitado, ser morto. Ele tinha que se arriscar se ele queria ou não ir à presença do rei. Mas se não fosse relevante enquanto ele estivesse ajoelhado, com a cabeça junto ao chão, ele teria que dizer ao rei qual era o motivo pelo qual ele estava ali. E se não convencesse o rei que era relevante, ele era morto. Então, esse gesto do mundo antigo dizia: ó rei, a minha cabeça está em tuas mãos. Por isso que ajoelhava e botava o rosto para frente, junto do chão, e a cabeça na direção do rei. Nós fazemos o mesmo quando oramos. Dobramos o joelho e dizemos para Deus: Deus, o gesto, Deus, a minha cabeça está em suas mãos. É necessário que eu diminua, por isso estou ajoelhado, e que o Senhor cresça como Rei da minha vida.